Vale a pena lembrar que a gente começou essa série, esse volume de episódios falando de o objetivo, melhor dizendo, de como interpretar o resultado de uma fazenda, né? Como interpretar e usar isso naturalmente para tomar decisões no futuro para que a gente seja melhor, né? Para que a gente tenha resultado que rentabilize sempre melhor os nossos ativos. O nosso objetivo é ter um resultado que rentabilize os nossos ativos. E os nossos ativos principais na pecuária é terra e rebanho. Então todo o nosso objetivo é esse. Mas agora, para interpretar o resultado, eu precisava saber como calcular esse resultado. Por isso a gente começou lá pelo resultado da operação. Lembrando que resultado da operação, faturamento menos desembolso, mais variação dos meus estoques, né? Que no caso, estoque de rebanho, né? Meu estoque em rebanho e grandes estoques de uma fazenda, né? Falamos um pouco do que compõe o faturamento, falamos um pouco do que compõe o desembolso, né? Custeio e investimento, e lembrando que determinante a gente tem uma metodologia para calcular essa variação de estoque. Nós demos lá a nossa opinião usando a arroba média e assim por diante. Então a gente falou disso. Depois a gente passou ali para analisar um resultado produtivo, ou seja, da porteira para dentro. Como é a minha eficiência como gestor de equilibrar elementos produtivos e financeiros. Então a gente falou, olha, como calculo a produção de arrobas, né? E quanto custa essa arroba produzida. Depois que eu entendo quanto custa a arroba produzida, o meu desembolso por arroba produzida, eu tenho o valor de venda e aí tem a tal da margem, né? Quanto me sobra para cada arroba vendida. E aquilo que me sobra dividido pelo valor de venda, eu tenho a tal da margem sobre a venda, que deve ser o suficiente para gerar o resultado necessário, né? Que me rentabilize lá a minha atividade. Lembrando que na cria, o resultado da produção, o resultado produtivo, ele é muito parecido ou é quase igual ao resultado da operação, porque eu não compro animais de fora, então eu não tenho esse ágio, muitas vezes, e no crescimento e terminação, o contrário. Muitas vezes eu tenho que ter, na maioria dos casos, naturalmente, eu tenho que ter uma margem que me garanta não só, né, a eficiência de pagar os custos de produção, mas também de pagar esse ágio que eu vim carregando, porque o valor de compra do bezerro, da arroba do bezerro, naturalmente é maior do que o valor de venda do boi gordo. Então, isso é determinante. Falando em margem, a gente sabe que a segurança do nosso negócio está na margem e que a busca do nosso gestor está em equilibrar esses elementos produtivos e financeiros para garantir essa margem. Falando também do resultado de caixa, sem saúde de caixa, quer dizer, quem manda a nossa atividade é saúde de caixa, eu posso ter um excelente resultado da operação, mas o meu caixa, ele fica 6, 7 meses negativo quando eu desenho o meu projeto, quer dizer, provavelmente eu não vou dormir, isso não é possível, então eu tenho que regular isso. Resultado de caixa é determinante, ser cuidado em qualquer projeto, em qualquer análise. Tá certo? Quando a gente veio, então, analisando melhor os elementos produtivos e financeiros, a gente falou dos elementos que têm a ver com produção de arrobas, que é a GMD, global e lotação. E falamos também dos elementos que têm a ver lá, então, com o desembolso dessa arroba, que é desembolso da margem, melhor dizendo, que é o desembolso por cabeça por mês e o valor de venda, tá certo? Quando analisamos ali, então, os elementos produtivos, nós falamos que existe uma diferença, né, no comportamento desses elementos na cria e no crescimento e terminação. Na cria, os principais indicadores que são relacionados ao desempenho, né, ao GMD dos animais, quilos de bezerros produzidos por hectare, quilos de bezerros produzidos por matriz exposta, taxa de desmame, né, relação de desmame, mortalidade de bezerro, nascimento, perda pré-parto e fertilidade. Esses são os elementos que impactam muito no GMD da cria, além do que a idade das matrizes, a idade média das matrizes, que mais animais em crescimento no meu rebanho, e percentual de matrizes no meu rebanho médio, né? Mais animais produtivos, né, por hectare dentro da minha fazenda. E na terminação, no crescimento e terminação, um foco muito grande no desempenho que eu preciso para remunerar, para ter o resultado que eu espero. Então eu determino o desempenho necessário e a partir daí eu determino a técnica que eu devo usar, tá certo? E medir isso pelo menos a cada 3 meses, né? Então, para que a gente possa ter o tempo de resposta necessário
né, caso as coisas mudem. Sempre vai mudar. Em qualquer planejamento, eu vou prever 70%, 80% no máximo daquilo que vai acontecer, e aqueles 20% ou 30% que mudarem vão ter um impacto enorme dentro do meu negócio. Então, é sempre importante estar ali monitorando isso. Então, é importante pesar os animais para conferir, né, se eu estou tendo o desempenho necessário, e quanto antes eu descubro, mais fácil, mais barato fica para corrigir a rota. A gente falou disso, né, e falou também que na terminação, muitas vezes a gente avalia, né, mal essa arroba produzida no confinamento. Muita gente acha que sempre a arroba produzida a pasto na terminação é mais barata do que a arroba produzida em confinamento, e nem sempre é, né? Tem tipo, tem tudo, mas falamos com os dois sistemas aqui, porque a arroba produzida está relacionada àquilo que eu produzo em relação àquilo que eu gasto. Então eu posso ter um custo mensal, né, um desembolso mensal por cabeça ali menor a pasto, porém o meu desempenho ele é muito baixo e me leva a produzir uma arroba cara. E no confinamento, o contrário, eu posso ter um custo mensal maior, como normalmente eu tenho mesmo, né? Só que o meu desempenho, ele é muito bom, e ele faz essa arroba ficar mais barato. O que acontece também em fases do ano, né? Arrobas produzidas mais baratas no verão, em relação a no inverno e nas fases todas. Então, basicamente é isso aí que a gente veio tratando e discernindo sobre. Agora, e por final, a gente diz o seguinte, que isso tudo só serve para que o gestor tome boas decisões, ou decisões com a maior segurança possível, né? Falamos um pouco que não basta mais eu simplesmente ver cerca, pasto, água, gado. Gente, tudo isso é determinante, importante e nunca vai deixar de ser. Porém, pela velocidade e pela a necessidade que a gente tem de manter uma margem, né, frente ao aumento de custo e tudo mais, a gente precisa ter mais cuidado com a nossa operação e medir ela com uma frequência maior, mais informação sobre tudo aquilo que está acontecendo, né? E que para que isso aconteça, né, e se eu quiser ter isso, quiser ter segurança na tomada de decisão, o gestor tem que se preocupar primeiramente com duas coisas, tem que entender duas coisas primeiramente. Uma é, qual é o seu objetivo, né? Quais são os indicadores que ele acredita que são essenciais para que ele monitore, ou para que ele tome as boas decisões dele. E a partir daí, definindo os indicadores, ele vai definir todo o sistema de coleta e tabulação de dados que ele precisa. Por exemplo, né, arrobas produzidas. Para saber isso, eu preciso saber lá o meu estoque inicial, final, tudo aquilo que eu vendi, tudo aquilo que eu comprei. Então, eu tenho que ter um sistema de controle que possibilite isso, né? E principalmente na hora certa. Eu preciso da informação na hora certa. Então, eu preciso determinar isso, tá certo? E entender que para que eu tenha um sistema que me permita ter as informações, né, na hora certa e com a qualidade certa, eu vou gastar, né? Que é importante entender que eu preciso de uma estrutura, né, para que isso aconteça. Então eu preciso de alguém que tenha capacidade, que colete esses dados, isso custa tempo. Eu preciso de alguém que tabule esses dados, eu preciso de alguém que transforme isso tudo em informação, eu preciso ser um gestor preparado para isso, ou seja, um gestor precisa dar prioridade para isso, entender que existe aí uma estrutura necessária, que isso vai custar tempo e vai custar dinheiro, né? Então aí, falando um pouco sobre isso, a gente encerra aqui essa série de episódios e a gente vai partir aí para outros assuntos, né? Provavelmente agora nós estamos falando da grande diferença entre acompanhar uma fazenda e monitorar uma fazenda, e como a gente faz para aproveitar esse tipo de oportunidade que nós temos.